aqui, ó, é uma vergonha o Grêmio. O Grêmio é uma vergonha, é 3 vezes uma vergonha. Esse time do Grêmio, ele é inclassificável, de ruim. Como é ruim o time do Grêmio. É triste, mano, não dá mais, mano. Tu não conseguiu tirar nada do time do Grêmio. Tu não conseguiu, mano. A gente sabe teu empenho, a tua força, mas o Grêmio não conseguiu. O Grêmio tá pior. O Grêmio piorou. A cada jogo é uma humilhação. A cada jogo é um vexame. A cada jogo é uma apagação de vale, apagação de mico. Tá mal o Grêmio. Tá horrível o Grêmio. O Grêmio caminha para ser rebaixado. E não... Nação, tem torcedor gaúcho aí que soltou o verbo, né? Farid, né? Farid é aquele torcedor emblemático do Grêmio, né? Que ele não tem papas na língua. E, pessoal, vamos ser bem realistas, né? Eu acho que o Grêmio é aquele time que você não vê, é uma luz no fim do túnel, né? Como alguns clubes do futebol brasileiro, né? O torcedor do Grêmio já começou a competição do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter sido Campeonato Brasileiro, né? Ter sido Sul-Americana, mas o torcedor do Grêmio tá sofrido. O torcedor do Grêmio não vê uma luz no fim do túnel. O torcedor do Grêmio não vê uma expectativa do time crescer. Chegou Mano Menezes, que eu sempre dizia aqui, pessoal, vamos ser realistas. Treinador brasileiro hoje é um tiro no pé. Você torce pelo um time, Grêmio, Internacional, qualquer outro. Se tem os dois gaúchos. E ter um treinador brasileiro é um tiro no pé. Treinadores brasileiros são despreparados. Os treinadores brasileiros são limitados. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Renato Gaúcho. A mídia fez vários elogios a Renato Gaúcho. Aí eu pergunto a vocês. Renato Gaúcho foi destaque na mídia internacional, na mídia europeia nesse Mundial de Clube? Não, pessoal. Por quê? A mídia brasileira destaca porque o Fluminense chegou a uma semifinal. Como foi que o Fluminense chegou a essa semifinal? Jogando muita bola, envolvendo seus adversários. Como foi? Ou foi uma retranca jogando por uma bola? Vamos ser bem realistas. Então, por outro lado, Felipe Luiz não chegou nem a uma semifinal e foi destaque na mídia europeia. Por quê? Seu estilo de jogo. Sua ousadia. Por isso que eu digo. Farid tá criticando aí Mano, mas é tudo farinha do mesmo saco, Farid. Treinadores brasileiros são desqualificados, essa aí é uma verdade. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para o canal do Farid, link na descrição, vamos lá. Olha aqui, ó, é uma vergonha o Grêmio. O Grêmio é uma vergonha, 3 vezes uma vergonha. Esse time do Grêmio, ele é inclassificável, de ruim. Como é ruim o time do Grêmio. É triste, mano, não dá mais, mano. Tu não conseguiu tirar nada do time do Grêmio. Tu não conseguiu, candidato à segunda divisão. A gente sabe teu empenho, a tua força, mas o Grêmio não conseguiu. O Grêmio tá pior. O Grêmio piorou. A cada jogo é uma humilhação. A cada jogo é um vexame. A cada jogo é uma apagação de vale, apagação de mico. Tá mal o Grêmio. Tá horrível o Grêmio. O Grêmio caminha para ser rebaixado. E não é possível no dia, dia depois do Grêmio ter a maior notícia da sua história, a compra da Arena, o Grêmio é humilhado pelo Alianza Lima. O Alianza Lima, um time de segunda linha, mas que foi superior ao Grêmio, que jogou mais que o Grêmio, que envolveu o Grêmio, que deu um banho no Grêmio e que ganhou por 2, poderia ter sido 4, 5. O Alianza Lima teve 23 chances de gol, 23 arremates a gol contra 7 do Grêmio. É uma pobreza! Pobreza franciscana o time do Grêmio. O time do Grêmio não tem absolutamente nada. Laterais fracos, zagueiros batendo cabeça, goleiro frangueiro, volantes que não marcam, um ataque de asma. Isso é o Grêmio! Isso é o Grêmio e um técnico que não consegue mais tirar nada do Grêmio. Não é possível, não é admissível, não é tolerável
que o torcedor do Grêmio vá continuar sofrendo, que o torcedor do Grêmio vá continuar sendo humilhado, que o torcedor do Grêmio vá continuar sendo piada. O Grêmio não tem nada, o Grêmio é uma pobreza técnica, o Grêmio depende de Edenilson, o Grêmio depende de Amuzu, o Grêmio depende de Pavon, o Grêmio não tem nada, gente, nada. O ruim é depender desses Frangueiro, caras, né? de novo, goleiro, frangueiro, 3 vezes goleiro, frangueiro. O Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil pelo CSA, e o Grêmio vai acabar eliminado pelo Aliança Lima, um time de segunda linha da América do Sul, mas o Grêmio é pior que o Aliança Lima. O Grêmio tomou 6 gols em 2 jogos, 4 do Cruzeiro, 2 do Aliança Lima, e fez 1 gol. É pobreza total. E agora tem o Vasco sábado, onde o Grêmio tem que ganhar, senão o Grêmio vai brigar para não ser rebaixado. Desculpa, mas o Grêmio vai brigar para não ser rebaixado. O Grêmio é um time patético de ruim. É fraco o time do Grêmio. É sem alma, é sem sangue, é sem espírito de Grêmio, é sem DNA de Grêmio. Esse time não tem nada. Esse time envergonha o torcedor gremista. Não é possível mais, gente. Não é possível mais. Todo jogo já se sabe. O Grêmio vai tomar porrada. O Grêmio vai tomar porrada. O Grêmio vai sofrer. O Grêmio vai tomar gol. O goleiro vai falhar. Os laterais não vão marcar. Que esperança tem o torcedor do Grêmio? Nenhuma esperança. O Grêmio caminha para a Série B. Desculpa, mas eu tenho que falar, meu Deus. O Grêmio caminha para a Série B. O Grêmio é uma vergonha para o seu torcedor. O torcedor do Grêmio, que é extraordinário, 6 mil sócios de ontem para hoje. O torcedor do Grêmio que abraça essa jogada extraordinária, esse gremismo do Marcelo Marques, de comprar a arena, de investir no Grêmio, de querer o Grêmio forte. Só que esse grupo do Grêmio, essa direção do Grêmio, essa administração do Grêmio vai quebrar, vai falir o Grêmio futebolisticamente, vai falir o time do Grêmio. O time do Grêmio já é um time que, se tenta subir, mas a água tá no pescoço, né, Farid? Esse é o time do Grêmio, afogado, tentando achar uma mão para pegar lá em cima, mas não tem mão nenhuma, não tem. Quando vai chegar, de novo, é um horror, cara, é um horror, não tem nada, absolutamente nada. Começar pelo goleiro, pelos laterais, Wagner, Leonardo e Kahneman, bons zagueiros, mas tão mal. Onde está o volante que marca? Os volantes que marcam. O Mano Menezes aprendeu a fazer retranca. O Grêmio tomou um passeio. O Grêmio transformou o Castillo num craque. Pois é, pessoal, o gremista Farid aí, né? Revoltado, né? Eu sou realista, pessoal. O Grêmio é um daqueles times que, quando começou as competições de futebol brasileiro, a gente já sabia, né? Eu mesmo não tinha dúvida. Eu sabia que o Grêmio ia passar por esse processo aí. O processo aí de cair fora da Copa do Brasil, de ficar ali nos últimos do Campeonato Brasileiro, de cair fora de Sul-Americana, né? É porque o time do Grêmio era fraco, né? Pra você ter noção, eles fizeram uma péssima campanha já no Campeonato Gaúcho. Péssima campanha, né? Fizeram uma péssima campanha, né? E o torcedor do Grêmio, aquele que é apaixonado, aquele que quer ver o Grêmio bem, como é o Farid aí, não aguenta. Não aguenta e solta o verbo, né? Mas é desesperador. Um time como o Grêmio, um time que você sabe que quem era o Grêmio, né? Quando o Flamengo ia jogar contra o Grêmio, principalmente fora de casa, o torcedor flamenguista já sabia que era quase uma derrota garantida, pessoal. Quase, né? Dificilmente o Flamengo conseguia um empate lá, né? Mas hoje já é totalmente diferente, né? Hoje o Flamengo já reverteu essa situação, né? Mas é como o Farid disse aí. Eu sempre critico aqui os treinadores brasileiros, né? Ok, talvez os gremistas, principalmente os gaúchos, né? Tem a esperança daqueles treinadores que tem mais o DNA gaúcho, né?
como o Renato Gaúcho, como o Mano Menezes. Mas tá aí. Primeiro foi Renato Gaúcho, péssimo trabalho no Grêmio ano passado. Agora é Mano Menezes, né? Mano Menezes que pra mim é fraco. É fraco, pessoal. Não se iluda com o Mano Menezes. A mesma coisa eu digo para o torcedor do Internacional. Não se iluda com Roger Machado, pessoal. Roger Machado é fraco. E pior é que você tem que aguentar que esses caras têm que ir para uma seleção brasileira, né? Recentemente a gente escutou isso aí, né? Não tanto Mano Menezes, mas tinha uma parte da mídia aí que queria Roger Machado numa seleção brasileira. Isso aí eu acho que vou ser bem realista, até uma falta de respeito, né? A que ponto chegou a seleção? A que ponto chegou o futebol brasileiro? Que ponto chegou o futebol brasileiro, né? Aí, o histórico de uma seleção brasileira que já, desde 2000 e tarará, que não ganha uma Copa do Mundo, não é nem questão de ganhar a Copa do Mundo, pessoal. Não jogar um bom futebol, porque o resultado é consequência, é o que eu sempre digo aqui. O resultado vai ser consequência. O resultado vai vir? É consequência. Mas uma coisa que não pode faltar é desempenho. Desempenho. Ok, a seleção brasileira. Por que eu tô falando de seleção brasileira aqui com o assunto é Grêmio? Porque os últimos treinadores aí da seleção brasileira foi gaúchos, né? E o assunto aqui é os treinadores gaúchos, como o Farid falou aí, que como o Mano Menezes não dá mais no Grêmio. Pra mim, Mano Menezes, Renato Gaúcho, esses caras aí estão todos ultrapassados, né? Eu vi, como eu disse aqui no início do vídeo, né? Vi parte da mídia fazendo vários elogios a Renato Gaúcho, porque levou o Grêmio à semifinal de Copa do Mundo de Clubes. Me diga o que foi que Renato Gaúcho fez que surpreendeu os europeus. E chamou a atenção dos europeus. O que foi? Nada. Qual foi o futebol que o Fluminense jogou que surpreendeu os europeus? Nada. Como assim? Pois é, nada. O que foi que o Fluminense fez, pessoal? Fez uma retranca ali, armou um esquema defensivo, ok? E jogava a bola no Ares. Contava com a sorte, um gol de cabeça. Pronto. Você acha que isso lhe qualifica para você ganhar competições? Você acha que isso lhe qualifica para você abrir uma carreira na Europa? Inclusive, ele depois, nas coletivas, citou, né, que se tivesse um grande time, não venha dizer isso, cidadão, que você pegou um Flamengo e você não conseguiu fazer nada. Não venha citar isso, né? Mas é a filosofia dos treinadores gaúchos, né? Por que é que a mídia... Vamos lá, por que é que a mídia espanhola não fala no nome de Renato Gaúcho na Espanha? Por que é que a mídia gaúcha... Por que é que a mídia espanhola fala mais no nome de Felipe Luiz do que no nome de Renato Gaúcho, que foi para a semifinal? Vou explicar aqui o motivo. Porque o futebol jogado pelo Flamengo é um futebol que, para eles, pessoal, é um futebol que, para eles, é mais vistoso. É um futebol mais qualificado. É um futebol que tem um DNA. É um futebol que no Mundial de Clube, mesmo o Flamengo não chegando a lugar nenhum, né? Como a gente diz, né? Claro, foi até umas oitavas, né? Mas não chegando a lugar nenhum, é melhor visto do que esse futebol aí de Renato Gaúcho, que foi uma semifinal. Simples assim. Simples assim. Mas tem, claro, sempre vai ter torcedor que prefere esse estilo de jogo aí de Renato Gaúcho, de Mano Menezes. Mas tá aí, Farid. É voltado porque o senhor Mano Menezes não consegue extrair nada do Grêmio. É uma novidade? Não sei. Para Farid talvez seja. Para mim, Mano Menezes não conseguir extrair nada de um time de futebol, isso aí não é novidade. Isso aí é apenas fatos. É apenas isso. Isso aí eu já sabia, né? Mas é complicado, pessoal. Eu entendo o lado de Farid. É uma situação bastante complicada. É uma situação. Geralmente os caras querem ver time jogando bem, né? Os times jogando bem, né? Os gaúchos jogando bem, né? Principalmente os gaúchos, né? Mas, primeiro, não condeno também só o treinador, né? Falou aqui de treinador, falou do treinador, mas
Eu não condeno só o treinador. Mano Menezes tem culpa? Tem. Pra mim tem culpa porque ele é um treinador limitado. Mas já deixo aqui a observação embaixo. A culpa não só é do Mano Menezes. A culpa não só é do Mano Menezes. O elenco do Grêmio é qualificado, pessoal? Não. Pra mim, o elenco do Grêmio não é bem qualificado. É um elenco fraco, né? E bem fraco, né? Então, por quê? Por que culpar só Mano Menezes, né? Vou repetir de novo. Mano Menezes tem sua culpa, Mano Menezes tem seus problemas. Para mim é um treinador, limitado, é um ponto. Mas eu acho que a única culpa não é só dele, né? Se passa muito pela questão do elenco, né? Hoje um clube de futebol é muito relativo, pessoal. Hoje um clube de futebol tem algumas situações que a gente não pode deixar de fora. Se passa de uma diretoria, se passa de um treinador e se passa também de um elenco, né? O elenco do Grêmio, para mim, vou ser realista, é um dos piores do Campeonato Brasileiro. O elenco do Grêmio, para mim, é um dos piores do Campeonato Brasileiro, né? E eu concordo com o Farid aí. O Grêmio vai lutar para ficar na primeira divisão. O Grêmio vai lutar para ficar na primeira divisão. É um time poucos recursos, principalmente financeiros, né? Apesar de ter esse torcedor aí que comprou o estádio e cedeu para o Grêmio. O caixa sem dinheiro, não tem reforço, jogadores vai ter que ser esses. E a situação, o torcedor do Grêmio, cada dia que passa, fica mais preocupado, né? Porque o Grêmio já foi para a segunda divisão, né? E eles não querem de novo. Já sabe, pessoal, que segunda divisão é complicado, né? Segunda divisão, principalmente quando um clube é Grêmio, esses clubes aí que já fatura baixo, se for para uma segunda divisão, faturamento despenca mais ainda e complica mais ainda, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.